Vamos seguindo aqui, pois bem, professora, agora eu entendi isso. Né? Não bastando não poderem distribuir parcela do seu patrimônio, em que pesem sim, poderem auferir lucro, e é bom que seja assim, todo esse lucro, ele tem que ser aplicado integralmente no país. Os recursos que essas entidades assistenciais, porventura, lucrem, elas precisam ser aplicadas no Brasil. Não é isso? Aplica integralmente no país os seus recursos. E não é aplicar de qualquer jeito. Vai investir na bolsa, não, meu filho. Você vai investir na manutenção dos seus serviços essenciais, os serviços que você está prestando e pelos quais o Estado lhe concede a imunidade. E precisa ser no Brasil, por quê? Porque quem está abrindo mão de receita tributária, meu filho, não é a Argentina, não são os Estados Unidos, é a República Federativa do Brasil. E por que precisa manter a escrituração de receitas e despesas? Para que possa ser fiscalizado. Escrituração de receitas e despesas nos livros obrigatórios, porque não adiantaria nada o artigo 14 do CTN falar que não pode distribuir o superávit, o lucro, que tudo tem que ser aplicado no Brasil e a Fazenda não ter como fiscalizar o cumprimento dos incisos 1 e 2 do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que regula a imunidade concedida às entidades assistenciais contida lá no artigo 150, sexto C da Constituição Federal de 1988. Segundo o Supremo Tribunal Federal, aqui voltei porque tive um acesso aqui de tosse, deixa eu tomar uma água aqui, né? Numa caneca belíssima, logicamente, porque a água fica mais gostosa. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o inciso 1 do artigo 14 do Código Tributário Nacional não impede que se paguem salários razoáveis e compatíveis com a prática de mercado aos mantenedores da instituição imune. Ora, exemplo, de nada adiantaria manter esses livros aqui se a escrituração feita neles fosse feita artesanalmente. É preciso, às vezes, que se tenha o quê? Um contador, não é? E esse contador, ele é obrigado a trabalhar de graça? Não, só que também, meu filho, não vai cobrar valores exorbitantes. Portanto, não tem problema nenhum que se pegue parte do superávit e se pague salário razoável àquele que presta serviço à pessoa jurídica e beneficiada pela imunidade, a entidade assistencial, certo? O que, ao fim e ao cabo, geralmente deságua no inciso 1. Por quê? No inciso 2, não é isso? Estão aplicando os recursos na manutenção das suas atividades. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o certificado, o SEBAS, de entidade assistencial, ele é constitucional, tá? A exigência dele é constitucional, nos termos do 146.2 da Constituição Federal de 88, é forma pela qual a Fazenda Pública pode verificar, inclusive emitir a declaração para que a entidade venha a gozar da imunidade tributária, tá? Só que os requisitos devem estar em lei complementar. Direito constitucional e tributário, mandado de segurança, renovação de certificado de entidade beneficiária de assistência social. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, né, no julgamento conjunto dessas ADIs aqui, 2028, 2036, 2228, do recurso extraordinário 566.622, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos das leis 8.212, que trata do custeio
do RGPS 8.742, 9.700, porque estabeleciam todas as leis ordinárias, percebam, leis ordinárias, e o Supremo declarou a inconstitucionalidade porque essas leis estabeleciam requisitos materiais para o gozo da imunidade tributária do artigo 156º-C. E a gente sabe que o 146.2, a gente acabou de ver isso, exige que lei complementar verse sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar, não é isso? Portanto, lei ordinária, ela não pode trazer requisitos à emissão do SEBAS, do Certificado de Entidade Beneficiária de Assistência Social. E por quê? Porque a Constituição, porque eu estou tratando de uma limitação, regulando uma limitação constitucional ao poder de tributar, que exige lei complementar. E quem faz isso? O artigo 14.1 do Código Tributário Nacional. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, a entidade, não possui direito adquirido à manutenção perpétua da imunidade, aquela que recebeu o SEBAS, precisando ser renovado o SEBAS, sendo legítima a exigência de renovação periódica da demonstração do cumprimento dos requisitos constitucionais para a fruição da imunidade. Então, pode o Estado exigir renovação periódica do SEBAS? Sim, até para verificar se está cumprindo mesmo, se está tudo certo, se merece seguir no gozo da imunidade. Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça assevera que o certificado de entidade beneficente de assistência social SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários. E uma vez declarado pelo Estado, retroage a data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar para a fruição da imunidade. O ente federativo, o ente beneficente, ele entra, obviamente, com um requerimento administrativo para que seja reconhecida a imunidade. Obviamente, nós conhecemos o nosso Estado, não é isso? E leva um tempo, processo administrativo. Esse reconhecimento ao fim do processo administrativo, ele é declaratório ou constitutivo? A partir da emissão do SEBAS é que se constitui a imunidade tributária e aí os efeitos são da Constituição para frente, ou ele é meramente declaratório e aí retroage? Reconheço um direito pré-existente. Segundo o STJ, súmula 612, é declaratório. Por isso que ele vai retroagir. O que o Estado diz é opa. O que a União diz é opa. Beneficiar, ele já preencheu os requisitos. Pode retroagir. Declaro que se trata de entidade beneficente de assistência social e assim sendo, desde o requerimento, vai lá e retroage para produzir efeitos de imunidade. Súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. A imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos somente alcança entidades de previdência social privada, se não houver contribuição dos beneficiários dessa entidade privada. Qual é a questão aqui? A gente sabe que existem 3 sistemas, de previdência na República Federativa do Brasil, tá? 2 obrigatórios e 1 facultativo. Voluntário, complementar, como o próprio nome diz. Eu tenho RGPS e RPPS, RGPS voltado para aquele que está no regime privado de prestação de serviços, RPPS, regime próprio de previdência social voltado aos servidores públicos, e aquele que achar pouco pode contratar um regime de previdência complementar, o RPC.
Algumas empresas ofertam um regime de previdência complementar. E essa previdência complementar, ela pode ser custeada com participação do empregador e do trabalhador. Ou só do empregador. O empregador vai lá e fala, não, quer saber? Vou pagar para todo mundo. No primeiro caso, quando o regime de previdência complementar, e é isso que fala a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal, no primeiro caso, quando o regime de previdência complementar ele é custeado com recurso do empregador e do trabalhador, não está imune a pessoa jurídica. Por quê? Porque tem recurso do trabalhador, tem nada de assistencial, meu filho, tá? Você tá jogando esse somebody love para ver se eu caio, né? Eu sou bonzinho. Não. Você é bonzinho de verdade quando você custeia tudo. Aí você é bonzinho. Aí o Estado reconhece a sua bondade. Viu? E aí você está imune. Nos termos da súmula 730 do Supremo Tribunal Federal. Olha aqui. A imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos somente alcança entidades de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários dessa entidade privada, geralmente os trabalhadores. Isso ocorre, salvo engano, gente, na Petrobras. Tem uma previdência complementar. E apenas a empresa vai lá e aporta o recurso. Então, aquele que é trabalhador, o empregado público ali, ele vai receber o do RGPS e do regime complementar, sem nenhum aporte. E nesse caso aqui, é reconhecido sim como um verdadeiro benefício, uma verdadeira assistência ao seu trabalhador à época da sua aposentadoria. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as entidades do Sistema S, Serviços Sociais Autônomos, detêm imunidade para o ITBI quando vão adquirir um imóvel. Não precisam pagar imposto sobre transmissão de bens imóveis. Exemplo, quando o Senac compra um imóvel, tendo em vista a finalidade das atividades prestadas por essa turminha aqui do Sistema S, que se traduzem realmente em atividade assistencial em face da atividade paralela ao estado de atingimento da prestação de serviço público. Imunidade cultural, artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal de 88, e atentem-se que é a única, né, objetiva do inciso 6º. Todas as outras levam em consideração o quê? A pessoa. Não é isso? A pessoa, no caso, as pessoas jurídicas de direito público, templos de qualquer culto, partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores, entidades assistenciais, e aqui eu não falo de pessoa, eu tenho uma imunidade objetiva em face das coisas imunes, livros, jornais e periódicos, cuja finalidade é promover o quê? A cultura, bem como o acesso, especialmente nos tempos em que vivemos, à informação. Não é isso? Coisa que era difícil antes de 88, que era limitada. A gente tinha o quê? Censura. Censura nada mais é do que limitação de informação. Diz lá o artigo 150, inciso 6º, a linha D, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal, bem como aos municípios, instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E perceba, eu estou falando somente de imposto. Todas as outras espécies tributárias que incidam na cadeia de produção e consumo, elas podem estar isentas ou com alíquota zero.
mas elas não estão imunizadas. Eu falo da imunidade do IPI, do ICMS e do IBS, não é isso? Porque ele também incide em tese na cadeia de consumo e o imposto de importação. Você pode importar um livro, não é isso? Pois bem, e eu só falo de tributos que estão ali, de impostos que estão ali inseridos na cadeia de proteção e consumo. O dono da livraria paga imposto de renda de pessoa jurídica. Afinal de contas, o dono da livraria, ele tem uma livraria porque ele gosta de ler, porque ele gosta de difundir a cultura, mas também porque ele quer auferir o quê? Lucro. Então, é só na cadeia de produção e consumo sem ser consumo final. E percebam, quando eu falo, percebam, consumo final não, e consumo sem ser o quê? De auferimento de renda de quem circula a informação. Segundo o Supremo Tribunal Federal, eu trago essa informação em que pese ela está um pouco obsoleta e datada, né? Mas um dia desses eu vi em prova um casinho. E segundo o Supremo Tribunal Federal, álbum de figurinhas está imune. Lembra algo de figurinhas da Copa? Pois bem, está imune, não paga. Lili, mas é a cultura. Meu filho, é a cultura da gente saber quem joga bola nas seleções, ora, isso é importantíssimo. Né? Você sabe que de todas as coisas desimportantes do mundo, o futebol é a mais importante, então a gente precisa tomar conhecimento de quem está lá. Da mesma forma, lista telefônica. Lista telefônica é um clássico. Né? Lista telefônica, no dia que você vira uma lista telefônica, meu filho, você guarda, porque um dia isso vai valer muito dinheiro. Lista telefônica era um livro, né, que há uns anos atrás, né, pergunta para sua avó, para o seu avô, para o seu pai, pode ser que ele saiba, se recebia todos os anos quem detinha ações das empresas, né, do Estado, com um número, a linha telefônica era uma ação, você tinha uma ação, era o número, a sua linha telefônica, da pessoa jurídica do Estado que prestava o serviço público de telefonia. E lista de telefônica, como livro, foi questionado se estaria ou não imune. E segundo o Supremo Tribunal Federal, uma vez que, a época que decidiu sobre a matéria, uma vez que, e é aqui que é o ponto importante e atual, e segue atual na informação, uma vez que o poder constituinte ele não fez qualquer ressalva ao tipo de livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão que estaria imune, não cabe ao legislador assim o fazer. Portanto, enquanto um periódico que era a lista telefônica também estava imune. Súmula 657, Supremo Tribunal Federal, a imunidade prevista no artigo 156d da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos, papel destinado à sua impressão e ponto final, qualquer que seja o papel. Não cabe interpretação restritiva onde o Constituinte não o fez. O que tem de mais importante? Né? O que não está imune, obviamente, tinta, cola, linha e demais insumos diferentes do papel, em que pese, por quê? Porque eu estou falando de papel. Né? Se vale para não restringir, enquanto imunidade tributária e a regra é a tributação, né? Isso vale também para não estender, para aquilo que não seja livro, jornal, periódico e papel destinado à impressão. Tem esse único precedente do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal Federal, mas também é só esse, mas eu trago porque às vezes ele cai em prova,
em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade para algo diverso de livro, jornal, papel e periódico, que foi as peças sobressalentes e chapas de impressão offset para jornais, aquilo que vai aderindo ao papel. Isso foi um julgado da primeira turma. A interrogação aqui é porque também só foi esse e mais nada. E por fim, aquilo que por muito tempo foi resistido pela corte, né? Mas que, enfim, caíram na real em face do avanço, né? Da tecnologia e da proliferação do chamado livro eletrônico, o e-book. Por muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, né, em um primeiro momento falou que não, que os e-books não estavam imunes, tendo em vista se estarmos falando de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Só que a Constituição Federal é de 5 de outubro de 88. A gente não tinha Kindle, não tinha livro eletrônico, não é verdade? Mas qual é a finalidade da norma? E a gente precisa fazer a leitura levando em consideração a finalidade da norma, promover a cultura, dar acesso amplo à informação, tornar a informação barata, a cultura e a informação baratas. Não é isso? O que um e-book faz? É um livro apenas sem papel. Ele cumpre essas duas finalidades? Sim. Então, assim sendo, no recurso extraordinário 330.817, o Supremo Tribunal Federal virou a sua jurisprudência no que diz respeito aos e-books e disse que a imunidade tributária, constante do artigo 156b da Constituição Federal de 88, aplica-se ao livro eletrônico, e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixar. Isso virou a súmula vinculante 57. A imunidade tributária, constante do artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição Federal de 88, aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Vocês notaram que tanto no precedente, não é isso? Vou voltar lá. Tanto no precedente, no recurso extraordinário 330.817, está aqui exclusivamente grifado, bem como na súmula vinculante 57, eu grifei a palavra exclusivamente. E por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, imune está o suporte que sirva exclusivamente para a leitura eletrônica do livro. Kindle, tá? Exemplo, Kindle. iPad. Não. iPad não serve só para a leitura de livro eletrônico. Galaxy Note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nenhum, número nenhum. Não serve só para a leitura do livro eletrônico. Nem iPhone, nem nada. Tem que ser um suporte que sirva para leitura exclusiva, como um Kindle. Aline, mas o Kindle, eu consigo comprar o livro, ele tem uma função acessória, ele me dá acesso a uma loja, a uma livraria eletrônica em que eu baixo o livro por meio de pagamento. Então, ele também não está imune, sim, o Kindle está. Possui funcionalidade acessória para aquisição de livros, para que você possa baixar o livro, meu filho, e ler ele lá, porque afinal de contas o livro não vai dar para chegar por sinal de fumaça no seu Kindle, nem por oração. Mas veja, é uma funcionalidade acessória que se destina ao objetivo principal, a leitura do livro. E por que eu chamo bastante atenção nisso, gente? Porque se a súmula 57 vem
sem a palavra exclusivamente, você vai lembrar dela, tá tudo certo, mas aí tá errado. Você sabe por quê? Vamos ler a súmula sem o exclusivamente. A imunidade tributária constante do artigo 156d da Constituição Federal aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e dos suportes utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos e readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias. O iPad não é um suporte para a leitura de um livro eletrônico? Sim. E ele não possui funcionalidades acessórias? Sim. Mas ele não é exclusivamente para a leitura de um livro. E é aí que está o pulo do gato, e é aí que está o erro. E é aí que, se você não preste atenção na prova nessa palavra exclusivamente, você vai errar uma questão fácil. Fácil. E depois não adianta espernear, porque aí a questão vai estar errada mesmo. Exclusivamente é essencial a correção da súmula vinculante 57, da leitura adequada, bem como da própria leitura do Supremo Tribunal Federal acerca da imunidade voltada aos e-books, certo? Aqui era isso. Imunidade das músicas nacionais, artigo 150, inciso 6º, a linha E da Constituição Federal. Lembra do nosso papo inicial acerca da finalidade da imunidade, né? De realizar, concretizar, efetivar direitos, né? Finalidades, objetivos fundamentais do Estado, da República Federativa do Brasil. Não é isso? Liberdade de crença, princípio democrático, tudo isso que a gente falou lá. E aí? Imunidade das músicas nacionais. Qual é a finalidade? Além de difundir a cultura. Então, por que não estava lá desde o início? Afinal de contas, a empresa fonográfica, né, a indústria fonográfica, é uma turma que comporta muito dinheiro, que gera muito recurso, que movimenta bastante a economia. Será que isso por si só, né, essa indústria, ela difunde cultura? Gente, basta dar uma olhada em algumas músicas. Bom, enfim, não vou falar de música não, né? Porque música é que nem religião, futebol e política hoje em dia no Brasil. Cada um gosta da sua, tá tudo bem. O que eu quero que vocês tenham atenção é que, essa imunidade das músicas nacionais, primeiro, ela não é originária da Constituição Federal de 1988. Ela foi inserida pela Emenda Constitucional 75 de 2013. O objetivo dela não era nenhuma efetivação de concretização de princípios, de objetivos da República Federativa do Brasil, mas sim tentar resolver um problema sério criado por uma prática social aceitável, que se tornou aceita pela sociedade, que foi a pirataria. Basta a gente lembrar, acabou com locadora de vídeo, de DVD, né? Antigamente eu adorava, não sei vocês, se vocês pegaram essa época na vida de vocês. Chegar dia de sábado, ir a uma locadora, ficar escolhendo filme, tá? Até CDs também, para você ouvir no final de semana. Eu adorava. Eu peguei essa fase, né? Blockbuster, né? Uma locadora 100% vídeo. Eu adorava perder uma hora, meia hora da minha vida ali. E o que aconteceu? Acabou. Por que acabou? Porque veio a pirataria. A gente estava sentado em restaurante, ia no banco, estava lá o rapaz vendendo um monte de CD e DVD pirata e a gente lá comprando, aceitando como se nada tivesse errado. Tá tudo bem, tá tudo certo, é isso aí. Afinal de contas, é mais barato. E, obviamente, isso gerou um prejuízo e a quebra, como eu acabei de falar, de algumas empresas. O Estado precisou intervir
devia, porque a pirataria se tornou uma prática social aceita, em que pese, inclusive, ser o quê? Crime. E aí veio essa imunidade do 150, inciso 6º vamos lá dar uma olhada nesse tempo que nos resta, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e a verdade aos entes políticos, instituir impostos sobre fonogramas, ouvir, e videofonogramas, ouvir e assistir, primeiro CD, DVD, musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas e de leitura a laser. A gente volta já para destrinchar esses requisitos.